Troquei meu nome agora. Tá tudo certo aí então? Meus pais estão vindo? Tá todo mundo bem? Já estão aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito obrigado pelo Será que vocês convite, estão ouvindo? pela oportunidade. Ah, eu posso fazer tipo um screen sharing também aqui ou não seria possível para mim? Sim, Posso? sim. Tá. Vou tentar aqui, tá? Então, amigos, Barral lá no Kitab Akdas, ele pergunta, né? Sabeis de que alturas vós estão sendo chamados, ao qual vós estão sendo chamados? São de alturas muito altas, né? Esse dia é um dia da maior dispensação, a dispensação mais sagrada, é o dia de Deus, e inclusive é um dia prometido em todas as religiões do passado, da história que conhecemos, né? Das religiões passadas. Não apenas o Bab, Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi, a Casa Universal de Justiça, são profetizados também nos escritos muito claramente. Se quiserem, a gente pode também falar sobre isso um pouquinho, mas nós, se sendo como instrutores devotados, eu não posso dizer eu, né? Eu não quero dizer eu, mas as almas sábias e radiantes desse dia, que são instrutores da fé, estão em Daniel e em Isaías, como a gente pode ver aqui. Vocês estão vendo aí, então? Estamos sim, Eu querido. vou ler. Eu vou ler, então, ó. Isso é uma profecia de Daniel, lá de quase 2.500 anos atrás. Ele fez aquela profecia de 2.300 dias, que vem em 1144, né? E esse é o tempo que realmente marca o início desse tempo do fim, né? E o que ele diz aqui realmente é desses dias, né? Ele faz questão de esclarecer isso no final aqui, né? Alguém quer ler? Eu posso ler. Ah. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias adiante distantes. Uhum. Daniel. Capítulo 10. Em seguida, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Daniel, capítulo 11. Nesse tempo... interessante. Continua, não? Interessante, né? Diz assim, por algum tempo, né? Quer dizer que não é para sempre assim, né? Mas pelo menos no início da revelação, da dispensação, isso ocorreria, né? Esse sofrimento, aflição todo. Mas olha o que diz: os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Ó, tem a ver com ensino, gente? Claro. Vamos lá, vamos continuar. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Uhum. Os que forem sábios... Continua? Uhum. Quem que vocês acham que seria esse Miguel? O que significa Miguel? Alguém sabe? Aquele que parece Deus. Até uma pessoa que não era Bahá'í, que encontrou com Bahá'u'lláh, ele teve um encontro com ele,
ele descreveu Bahá'u'lláh como parecendo Deus até. Deus entre os homens. Essa é uma descrição que ele deu. E é grande príncipe também, né? Vem da nobreza, né? Todos nós sabemos que ele vem da nobreza, né? Grande príncipe. Em todos os sentidos, né? Vamos continuar? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Daniel capítulo 12. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Isaías, capítulo 24. É impressionante a exatidão com que essas profecias foram feitas, porque foram cumpridas de forma tão precisa e maravilhosa, bem da forma que foi dito aí. Cada palavra é como se fosse uma joia preciosa, com sentido, um lugar, e tudo ocorreu dessa forma e está acontecendo ainda dessa forma. Quando realmente ocorre esse tipo de ensino, né? Porque fala sobre esses que a muitos conduzirem à justiça, né? Bahá'u'lláh traz a justiça para o mundo, né? E como as estrelas sempre e eternamente. Agora, olha só que interessante esse texto de Abdu'l-Bahá, que tem tudo a ver com isso. Aqui. Será que vai dar para ver com as nossas imagens aí? Tá dando para ver muito bem. Não tá dando não, né? Tá dando para ver. Tá? Tá muito bom. Tá. Tranquilo. Ok. Quer ler? Virgínia, Alguém quer ler? você está conseguindo ver? Gostaria de ler? Sim. As almas hão de levantar-se e seres santos aparecerão, que como estrelas adornarão o firmamento da guia divina. Iluminarão o albor da amorosa bondade e generosidade. Manifestarão sinais da unidade de Deus. Resplandecerão com a luz da santidade e pureza. Receberão quinhão pleno de inspiração divina. Erguerão ao alto a tocha sagrada da fé. Permanecerão firmes como a rocha e inabaláveis qual a montanha. E virão a ser luminares nos céus de sua revelação. Canais poderosos de sua graça. Instrumentos do zeloso dadivoso de Deus, arautos a invocar o nome de Deus, uno e verdadeiro, e estabelecedores do alicerce supremo do mundo. Essas almas hão de laborar incessantemente, dia e noite. Não farão caso de sofrimentos ou infortúnio. Pausa alguma admitirão em seus esforços. Nenhum repouso buscarão. Desprezarão toda a tranquilidade e bem-estar material. E desprendidas e imaculadas, consagrarão cada momento fugaz de sua vida à difusão da fragrância divina e à exaltação do Verbo sagrado de Deus. Júbilo celestial irradiará seu semblante, e exuberante de regozijo terão o coração. Abdu'l-Bahá, seleção dos escritos de Abdu'l-Bahá. Então me parece que esse é o chamado, né, que é feito a nós, né? Nós temos falhas, defeitos, nós temos pontos fracos, mas
esse é o chamado, né? Nós temos muito que galgar, né? E melhorar a cada dia, né? Mas olha só que honra que nos é dado, né? A seguir. Esse é o chamado de Bahá'u'lláh para nós, né? E que resposta maravilhosa que é essa, da forma que Abdu'l-Bahá diz aí, porque sendo esse o dia de Deus, né, como Bahá'u'lláh diz, se esse dia é inigualável, então inigualável deve ser o ato, né, que quer ser aceitável, né? Então, por exemplo, a fala que quer ser aceitável, ou qualquer atitude, ou tudo que a gente fizer na vida, se realmente está na altura desse dia, a gente pode se perguntar, né? Então, aqui a gente vê, assim, um padrão muito alto, né, que Abdu'l-Bahá põe, mas, de qualquer forma, eu gostaria de colocar que realmente isso tem acontecido, eu digo que no início da fé, né? Já no início da fé, quando as almas deram as suas vidas, deram de tudo para servir a causa. Então, aqui a gente tem algumas fotos de alguns heróis da fé, exatamente como diz as profecias que a gente leu, né? Que sofreriam aflições, roubo, fogo, cativeiro, todas essas coisas. E como nunca antes a gente tem visto na história, né? Assim, algo diferente, né? O tanto de crueldade tão terrível, né? Que eles sofreram, né? Os 20.000, ou mais do que 20.000 mártires da fé, né? Desde o início, quando o Bab já os enviou ao ensino, né? Então, diz aqui, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia por muitos dias cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo despojo. Ok. Agora eu vou tirar isso aqui, pode ser? Tirar isso aqui. Você quer parar de compartilhar? Isso. Sim. Uhum. Então, na última vez, né, que eu tive a oportunidade de falar com o pessoal, a gente falou um pouco do Bab, né, da história do Bab, da forma humilde com que Syed Kazim foi ao encontro do Bab, que ele ficou mudo, e o Bab disse um versículo do Alcorão, né? Acho que no capítulo 76. Aí, esse discípulo, quer dizer, esse verso é sobre um saciar da sede, né? Que ele dará, o Senhor saciará a sede com uma bebida pura. Então, era o que eles lembram do que o Bab disse. Mas aquele encontro todo era imbuído de um espírito tal, e eles ficaram tão impressionados, o Syed Kazim com o seguidor, que ficaram totalmente deslumbrados e sem entender também quem que era o Bab, pelo menos o estudante que estava junto com ele, né? Mas essa humildade do Syed Kazim era assim, algo muito impressionante, né? Eu vou contar um pouquinho de uma história do Nabil Akbar, em que no início ele não mostrou muita
abertura ou humildade diante de Bahá'u'lláh, mas nesse encontro na casa de Bahá'u'lláh, ele foi realmente, assim, acordado. Então, a história, assim, não sei se vocês conhecem essa história, né? Nabil Yakbar é um dos apóstolos de Bahá'u'lláh, uma mão da causa, e ele era conhecido como uma das pessoas mais eruditas, né, na Pérsia, e foi reconhecido, assim, como um dos grandes sábios, né? As pessoas, por exemplo, diziam só Nabil Akbar poderia falar dessa forma, assim, palestrar dessa forma, né? Ele era um palestrante muito famoso, né? E ele era muito erudito em várias áreas, filosofia, humanidades, conhecia bem o movimento Sheikh, né? Do Sheikh Ahmad. E um dia, era em 1859, mais ou menos, né? Ele encontrou com o Mullah Sadiq, Mullah Muhammad Sadiq e Muqaddas, né? Talvez a Git saiba melhor. E esse era um dos primeiros discípulos do Bab depois das letras do Vivente. Ele junto com o Qudus, eram os primeiros a serem perseguidos pela fé. Eram dos primeiros a serem perseguidos pela fé. E ele sempre, dentro desses castigos e torturas, 1000 açoites, né, que ele recebeu, tem essa história muito conhecida, né, que ele aguentou 1000 chicotadas, né. Ele era sempre feliz e firme na fé e inabalável. Ele também era um desses estudantes do Sheikh Ahmad Sia Kazim, talvez só Sia Kazim, e ele também foi para o forte de Tabarsi e aguentou as piores calamidades lá, né? E era um homem, assim, conhecido também pela sua santidade antes mesmo de se tornar Babi. Era um homem, assim, que Abdu'l-Bahá diz que era perfeito em todas as coisas. Esse aí já tinha seus olhos abertos quanto a quem que é Bahá'u'lláh, antes da declaração de Bahá'u'lláh. E ele encontrou com ele, e veio Bahá'u'lláh com um príncipe, e assim que ele chegou, Mullah Sadiq foi para o chão, se prostrou aos pés de Bahá'u'lláh, e Nabil Yakbar não entendeu. Ele pensou assim, como que alguém dessa estatura, dessa nobreza, ele é a personificação da dignidade, da nobreza, como é que ele pode ir para o chão, assim, se humilhar de tal forma que é como se fosse ele um servo indigno diante do Senhor? André, por favor, fala de Sadiq, senão fica outro nome. O nome dele é Sadiq. Ok. Sadiq. Muito bem, obrigado. Muito bom saber. Sadiq, muito obrigado. Então, ele passou o Nabil Akbar a querer observar mais a Bahá'u'lláh, mas talvez ele não tinha aquela humildade necessária, né? Ele não tinha aquela abertura necessária também, né? Talvez ele estava cheio de si um pouquinho, né? E ele percebeu nada além de submissão a Deus, humildade, como se, ele como nada perante Deus, Bahá'u'lláh. Uma humildade completa. Mas além disso, ele não percebeu mais nada. Um dia, Bahá'u'lláh organizou uma reunião na sua casa e convidou as pessoas. Nabil Akbar, ele estava junto lá, Bahá'u'lláh o recebeu antes e ele ficou dentro do apartamento exterior da sua casa. Bahá'u'lláh o recebeu tão bem, ele já estava lá, né? E Nabil Akbar, como de costume, a pessoa que é mais, vamos dizer, mais erudita e conhecida pela sua sabedoria, geralmente
sentava no lugar de honra, né? Então ele achava que ele era pessoa de honra, e ele sentou no lugar de honra na casa de Bahá'u'lláh. E então ele começou a discursar, dar sua palestra, né? E ninguém ousava falar nada, menos Bahá'u'lláh, que dava algum comentário aqui e ali, adicionava alguma coisa ao discurso dele. E pouco a pouco, Bahá'u'lláh tomou o comando, né? E a partir desse momento, Nabil Akbar ficou quieto. E ele relata que ele ouve as palavras de Bahá'u'lláh, a profundidade do oceano, da sua elocução, da majestade, do poder, que chegou a fazer com que ele ficou mudo e chocado, ao ponto de não poder nem ouvir mais Bahá'u'lláh. É como se estivesse surdo de tão chocado. Então, ele queria, nesse momento, mais do que mais nada, sair daquele lugar de honra. Ele se sentiu extremamente embaraçado, né? Com vergonha. E então ele só queria ver quando Bahá'u'lláh ia parar de falar para ele sair correndo, né? E assim que ele parou, ele foi e bateu a cabeça 3 vezes na parede, pedindo perdão a Deus pela sua cegueira. Então, nesse momento, os seus olhos abriram a realidade de Bahá'u'lláh. Ele se sentiu como se fosse um passarinho nas mãos de um falcão. Mãos não, como é que se diz? Garras, né? Garras de um falcão poderoso, né? Mas todo amoroso né? E então ele percebeu, então, daí para diante, quem que realmente é Bahá'u'lláh. E depois ele perguntou numa outra reunião quem que ele era, e ele aceitou Bahá'u'lláh como o supremo manifestante de Deus. E também é interessante que, pelo relato, ele implorou a Bahá'u'lláh para poder servir a sua causa, para que ele fosse ajudado por Bahá'u'lláh a servir a sua causa. Então, isso nos mostra algumas coisas, né? Por exemplo, esse implorar para poder servir a causa, quer dizer que nós não, das nossas próprias forças, não servimos a causa. É pela capacitação divina que nós temos esse poder de poder servir bem e da forma que devíamos, né? Então, ele se humilhou e desde daquele tempo ele serviu, deu sua vida para a causa, servindo tanto assim. Muitos dos apóstolos não serviram tanto quanto ele. Era muito ensino, e tinha vezes que ele trouxe muitas pessoas para a fé, e os sacerdotes realmente ficaram preocupados e invejosos e maliciosos, contaram calúnias para o Shah. Isso trouxe uma grande perseguição contra ele, que nunca abateu, que nunca na sua vida parou de atormentar ele. Estavam sempre atrás dele, né? Ele virou pobre, ele ficou sem meios, e foi um tanto de angústias. Abdu'l-Bahá disse que eram incontáveis angústias que ele passou na sua vida, né? Mas o que aconteceu é que ele não vacilou nisso, né? Ele manteve a sua felicidade, sua fé, e de fato aumentou cada dia, né? Então é uma coisa que Abdu'l-Bahá menciona, que ele é uma estrela eternamente,
Então, aí você vê exatamente as palavras de Daniel, que fala de estrela eternamente, que não para de brilhar e que fica brilhando sempre, né? Então, não importa as angústias, o sofrimento, a gente tem que ir para frente, né? E ficar ensinando e nos lançar nessa arena do serviço. Então, essa é uma história, eu não sei se vocês já ouviram, talvez vocês já ouviram muitas vezes, não sei, mas eu acho que tem a ver com essa profecia, né? Essas profecias de Daniel, né? De Isaías, da felicidade deles. O Mullah Sadik também era muito conhecido pela sua felicidade, né? Alegremente passando pelas piores dificuldades no Fort Tabarsi, por exemplo, longe de casa, sem alimento 18 dias, com os canhões metendo bala direto lá no forte, né? Ele não fraquejou e os outros também, né? Então, nas mais difíceis circunstâncias, eles brilharam, na verdade, né? Isso talvez aumentou o brilho. Tudo isso aumentou o brilho neles, né? É como o ouro no fogo, né? Então, a gente pode refletir sobre isso também, né? Será que eles, como essas estrelas, sofrendo tanto, será que eles precisam ser os únicos a sofrerem no caminho de Bahá'u'lláh, sacrificar no caminho de Bahá'u'lláh, se devotar tanto na causa? E será que precisa ser só eles que são desse tempo apostólico? A Casa Universal de Justiça fala, por exemplo, numa mensagem de 2019, né, no ano bicentenário do Bab, que nós devíamos refletir sobre esses heróis do passado, né, e poder trazer para o nosso tempo essas qualidades, né? Então, eu acho interessante a gente conhecer mais, né? Eu, pelo menos. A Casa Universal fala nisso, né? Até, por exemplo, Chogue Effendi, em 1936, ele disse que se os Baha'is respondessem apropriadamente ao apelo do mestre, ao se despedir deles, a forma apropriada seria aumentar 1000 vezes o ensino. 1000 vezes o esforço. É isso que você vê nessas vidas, como é que se diz, Sader? E Nabil e Akbar, né? E algum Kudus que era aquele, né, jovem que deu tudo para o Bab, quando ele foi para Meca, ele era como se fosse 100% do tempo o servo mais humilde do Bab, e com esse tipo de forma de ser, né, de companheiro totalmente devotado, o que ele se tornou, né? Ele se sacrificou o dia inteiro e brilhou com a luz da fé, né? De uma forma esplêndida, né? Assim, sem igual no tempo da dispensação do Bab, né? Eu vou contar uma outra história, porque nós não tivemos a presença do Bab fisicamente, nem de Bahá'u'lláh também, né? Nem de Abdu'l-Bahá, mas é possível a comunhão espiritual. Então, hoje mesmo eu ouvi do Nashavani, Ali Nashavani, ex-membro da casa, né? 40 anos, ele falou em se envolver em oração para Bahá'u'lláh. Então, para Bahá'u'lláh, nós volvemos em oração, porque ele é um manifestante de Deus, né? De hoje. Então, existe uma flexibilidade também, a gente pode orar através de Abdu'l-Bahá, Chogue Effendi, a Folha Mais Sagrada. Chogue Effendi pediu intercessão também pela Folha Mais Sagrada, mas tudo voltado para Bahá'u'lláh.
Porque Deus a gente não conhece, né? Ele, além de nós, assim, até além dos manifestantes, então nós temos esse sol que é Bahá'u'lláh, que nós temos que nos envolver mais, né? Então a história seria de um secretário do Bab, que era o secretário dele em Maku e Shirik. Eu estou até esquecido do nome dele, talvez a Git lembra, né? Deixa eu só me lembrar. Eu não me lembro do nome dele. Mas ele, o Bab mesmo, escreveu uma epístola para o Mirza Yahya, o meu irmão traidor de Bahá'u'lláh, dizendo que esse secretário, quer dizer, ele encorajou que ele fosse ser iluminado pelo conhecimento dele sobre os escritos, sobre qualquer aspecto dos escritos. Então, ele tinha uma confiança muito grande nesse secretário, né? E era muito próximo a ele, tinha uma comunhão muito próxima. Ele passou um tempo assim muito próximo ao Bab e aos escritos que ele escrevia, né? Que anotava, né? Então, essa comunhão muito próxima fez com que ele se tornasse assim esse ser sábio, né? E com poderes de Deus, né? Assim, os poderes da fé, né? E ele queria dar sua vida junto com o Bab. O maior desejo dele era morrer no mesmo dia do Bab, junto ao Bab, mas ele não conseguiu isso. E todos esses do passado, né, que se devotaram ao ensino, sabiam que iam ter muito sacrifício com isso, né? No nosso tempo, hoje aqui, a gente não tem a mesma coisa, né? A gente pode sair para ensinar e não vai ter perseguição, né? Mas eles ensinaram assim mesmo, né? Mas esse foi jogado, depois que o Bab foi martirizado, esse foi jogado no Siachal antes de Bahá'u'lláh. E bastante tempo também. E Bahá'u'lláh até cuidava dele, mandava mantimentos, tinha uma preocupação por ele, e ele ficou nessa angústia também porque, assim como o Nabil não aguentou a vida depois do falecimento de Bahá'u'lláh. Ele lamentava a não poder estar junto com o Bab mais, né? Com o Bab. Ele até chorava, assim, e lembrava na prisão, na escuridão da prisão, do tempo que ele estava junto com o Bab, né? Aqueles momentos de comunhão, né? De tanta elevação espiritual, estar junto com o seu mais amado, né? Então, nessa condição, assim, de anelo, né? De querer estar junto com o Bab e aguardar a morte, né? Lá no Siachal, ele ia ser morto, né? Martirizado. Veio Bahá'u'lláh, e com Bahá'u'lláh, aquele desejo, na verdade, se concretizou de estar junto com o seu mais amado, né? Com a presença luminosa de Bahá'u'lláh, aquela angústia de estar separado do Bab terminou, né? E ele sofreu uma morte nas mãos do mesmo que matou a Tahirih, esse aí. De uma forma terrível, né? Então, assim, a gente tem tantas histórias exatamente do que tá dizendo aí nas profecias de Daniel, Isaías, né, e outras profecias. Mesmo dos seguidores, imagina de Bahá'u'lláh, das figuras centrais, tem tanta coisa aí, e é algo assim tão elevado, né? Bahá'u'lláh fala: sois as estrelas do céu do conhecimento, né?
não, ó amigos, não descuideis das virtudes com as quais fostes dotados, né? E depois fala, sois as estrelas do céu do conhecimento, né? Então, no entendimento, às vezes, muitos cristãos possuem, que eu já vi, assim, a gente está num país de cristãos, né? O cumprimento das profecias, das promessas, talvez acham que aconteceria de forma milagrosa, né? Mágica, que o reino de Deus da terra seria de súbito, né? E ocorreria o arrebatamento, né? Essas coisas assim. Mas realmente, se a gente vê bem, minuciosamente os escritos, realmente tem essas partes, né, que falam do sofrimento, né, do povo de Deus, né? Desses acontecimentos que realmente aconteceram com a vinda do Bab e Bahá'u'lláh, né? Com a fé. Eu não quero cansar vocês. Vocês querem entrar em algum assunto assim diferente ou tem? Uhum. A gente está chegando mesmo no tempo limite nosso, querido, que é até agora mesmo o combinado. A gente pode abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta ou compartilhar alguma experiência de ensino que teve na semana. A gente agradece imensamente por você estar aqui nos inspirando com esses exemplos maravilhosos, essas profecias sendo cumpridas, né? Isso é muito lindo, tudo isso. Eu acho que a gente pode abrir se alguém quiser comentar. Prazer. Uma figura que eu queria mencionar, uma figura que eu queria mencionar muito era Mirza Abul Fazl, porque ele era um apóstolo que não entrou na presença de Bahá'u'lláh. Ele atingiu a presença de Abdu'l-Bahá e se considerou uma gota na presença de Abdu'l-Bahá, né? No oceano da presença dele, né? Mas essa figura, né? Ele tinha uma proximidade espiritual de Bahá'u'lláh tão grande, né? Que ele já foi encontrado no seu quarto, trancado, né? Depois que arrombaram a porta, viram que ele estava desmaiado, né? Da forma que ele orou, assim, tão fervorosamente, tão, assim, envolventemente. E tem algumas coisas interessantes sobre ele que eu queria mencionar, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Mas é só para a gente, assim, saber que é possível esse laço muito próximo espiritual. Agora, uma coisa que ele disse à pessoa que estava junto com ele, que era o Ali Quli Khan, que era um secretário também de Abdu'l-Bahá, ele disse a Ali Quli Khan, quando ele encontrou ele assim, né, e acordou ele, que você também um dia encontrará aquela linguagem de devoção adequada para louvar a Bahá'u'lláh. Então, tem a ver com o que a gente viu antes, né? É um dia tão glorioso, o dia de Deus. E qual que é a resposta adequada, né? Qual que é a linguagem que a gente pode usar que é adequada nas nossas vidas, né? No nosso serviço, né? Na nossa devoção, que pode ser aceitável, né? Eu podia até... sabe o que seria bom? A minha mãe contar uma história sobre a humildade que é contada sobre a mão da causa Zikrul Akadem. Ele tinha uma consciência assim tão grande, né, sobre o guardião, né? Quem que era o guardião quando ele foi visitar ele? Aí tem uma história que ela pode contar sobre a sua humildade quando ele veio à Terra Santa encontrar com o guardião. Pode ser?
Sim, a gente pode combinar para a primeira segunda-feira do próximo mês, que Tá bom. ainda está em aberto. Se ela aceitar o convite, Nosso pode tempo ser? passou tão rápido. Sim. Desculpa, gente. Falei demais, né? Não, imagina, de forma alguma, querido. É maravilhoso. A gente agradece.